Meu Deus, aonde a gente não pode estar presente neste momento, o Senhor deu a sabedoria ao homem, entendimento ao homem, onde ele criasse uma rede social ao qual a gente pudesse ministrar uma palavra, um louvor e chegar em muitos lugares aonde a gente não poderia chegar nesse exato momento. Obrigado, meu Deus, pela sabedoria e entendimento que tu deste a ele, pois assim podemos te louvar, engrandecer e exaltar o teu nome. Meu Deus, que o louvor e a mensagem que será entoada, meu Deus, venha libertar, curar, restaurar, transformar vidas que precisam neste momento escutar um hino, escutar uma mensagem. Meu Deus, eu coloco diante das tuas mãos, começando este culto neste exato momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Como é que está o som? Está melhor agora o som? O som melhorou? Melhorou o som? E agora, como é que tá o som? Melhorou? Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor, quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Quero lhe oferecer me humilho aos seus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Aleluia. Sou pequeno e tão falho, não mereço seu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar ao céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor.
quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Glória a Jesus. Tentaram me parar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Aleluia. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia. Glória a Deus. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Glória a Deus. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia. Glória a Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Glória a Deus. Ele está enviando o consolo pra sua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Aleluia. Vai passar. Eu sei que essa luta
passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Vejo nada que o mundo dá, pois meu coração deseja sem parar só a tua presença. Só a tua presença. Aleluia. Prata e ouro não se pode comparar. Nada que existe pode se igualar com a tua presença. Com a tua presença. Que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença. Quando sinto uma brisa no meu rosto, que me levanta e me faz seguir de novo, é a tua presença. É a tua presença. Eu não saio e nem me mexo do lugar se tu não fores comigo a me acompanhar. Só com a tua presença, só com a tua presença. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti. É a tua presença, é a tua presença que me faz descansar, que me faz esperar, que me faz confiar em ti.
tua presença. Deixa eu pedir de oração, nós vamos estar passando para a mensagem. Nosso irmão Moisés, presbítero ou evangelista? Não, irmão. Presbítero. Moisés, ele vai estar trazendo a mensagem. Deixa eu pedir de oração e no final ele vai estar ministrando uma oração pela sua vida no nome de Jesus. Dá com a Amém. oportunidade, meu irmão. Obrigado, querido. Salve, meus queridos e amados irmãos, com a paz do Senhor, amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos aqui nessa live abençoada aqui pelo convite da nossa amada irmã Silvana, aqui na casa do nosso amado irmão e amigo, né, pastor Oséias, com o Lud aqui, louvando a Deus. Agora nós vamos estar ministrando. Eu estava meditando uma palavra essa semana, quero deixar com vocês, Lucas, capítulo 7, uma palavra que eu tenho estudado, tenho feito umas anotações, uma palavra que Deus tem falado comigo essas semanas que tem passado aí, e eu tenho feito algumas anotações, eu gostaria de compartilhar com vocês, Lucas capítulo 7, uma palavra onde algo diferente acontece, né, que a gente muitas vezes nos acostuma a uma rotina, né, e aqui algo diferente, inesperado acontece, é o que nós vamos ver aqui em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 10, uma história bem interessante, amém? Diz assim: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque amas a nossa nação, e ele mesmo desedificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Amém? Glória a Deus. Por que eu disse que essa é uma história diferente? Ela é uma história diferente porque essa história está falando de um homem que ele não fazia parte do povo de Deus, né? Ele não, digamos, ele não era um evangélico, ele não era um crente, ele não era um cristão, mas ele não fazia parte do povo de Deus, mas ele amava o Deus daquele povo, né? E essa é uma história diferente, porque a gente vai ver aqui Jesus, nós vamos aprender com um homem que ele não tinha o conhecimento, né, de Jesus Cristo, mas quando ele ouviu falar de Jesus, ele creu. E ele crendo, as pessoas que estavam ao redor dele foram abençoadas, alcançadas pela fé dele. E o que eu acho interessante nessa história que eu quero compartilhar é que essa história foi toda à distância. Ele não foi a Jesus, Jesus não precisou vir até ele, está entendendo? Mas a palavra de Jesus, ele clamou pela palavra de Jesus, e a palavra de Jesus, liberada lá onde Jesus estava, alcançou ele lá na sua casa, assim como nós estamos hoje, né? Distantes pela região onde cada um de nós habita, estamos sintonizados, mas estamos o quê? Todos unidos, juntos, ligados, sintonizados
no mesmo Espírito, pela palavra, pelo Espírito de Deus e através dessa transmissão aqui, amém? Então o primeiro versículo diz assim, ó: e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Interessante, todos esses discursos, que discursos Jesus estava falando? No capítulo 6 do Evangelho de Lucas, Jesus está falando aqui sobre o Sermão do Monte. Jesus vai dizer assim, ó, no versículo 27 do capítulo 6, mas a vós que ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e a que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, e dá a qualquer que te pedir, e ao que te tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E se amardes ao que vos ama, glória a Deus. E se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que o amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. Versículo 35. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai sem nada esperardes. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então, esse era o discurso que Lucas está falando, que Jesus fez. O que era isso? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo. Então, perante o povo, era discurso. Mas para os discípulos que estavam com Jesus, era o ensino. E para nós que cremos, é a palavra de Deus. O que era isso que Jesus estava ensinando? O reino. Está entendendo? O grande perigo que eu estou vendo hoje é de o quê? É de a palavra de Jesus, como Lucas escreveu, perante o povo ser simplesmente um discurso. Amém? Um discurso que é um discurso bonito, que alegra o coração, mas que não transforma. Aqui, como Jesus está dizendo, como nós lemos aqui, né? Mas amai os vossos inimigos, fazei o bem que vos aborrece. Se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis. Então isso verdadeiramente é o reino. Então veja no versículo 1, eu acho interessante que ele diz assim, ó: depois de concluir todos esses discursos perante o povo. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra como um belo discurso, mas ela não está tendo em nós uma verdadeira eficácia, tirando de nós verdadeiramente aquilo que precisa ser tirado, transformando, mudando aquilo que precisa ser mudado. Tem só nos alegrado, tem só nos feito um dia mais feliz. Não, mas a palavra tem que nos transformar, ela tem que gerar algo transformador em nossas vidas. Então eu acho interessante isso. Sabe por quê? Porque esse povo aqui, que recebeu os discursos de Jesus, não conseguiu receber o reino. Por quê? Por causa da sua religião, como nós vamos ver agora. Nós vamos ver a seguir. É triste, por quê? Por isso que me preocupa em a palavra de Jesus se tornar um simples discurso. Por quê? Porque daí nós não estamos conseguindo receber o reino. Por quê? Porque nós nos acostumamos com aquela vida que nós temos vivido, aquele dia a dia, e nós não rompemos, nós não vamos adiante. Versículo 2 diz assim, ó: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. Irmãos, um centurião era um romano, era era alguém do exército romano, que ele tinha autoridade, né, poder sobre uma legião de soldados. Alguns dizem que chegava a 6.000. Esse tinha um servo, um escravo. Irmão, provavelmente ele tinha muitos escravos, né, e muitos soldados ao seu poder. Mas ele diz aqui que tinha um servo que ele muito estimava. Um servo, eu fui estudar, um servo era a posição mais baixa da sociedade daquela época. Vamos dizer hoje, qual é a pessoa na nossa sociedade hoje com a posição mais baixa, infelizmente? Nós vamos dizer que seja um mendigo, porque uma pessoa, coitada, que não tem uma moradia, ele
ele não tem nenhuma casa, ele vaga pela rua, a alimentação dele depende de doação de outros, da misericórdia de outros, tá entendendo? Então é uma pessoa, a posição mais baixa, nós vamos dizer que seria um mendigo, né? Mas o que acontece? Esse centurião que tinha muitos servos, ele tinha um que ele estimava. E esse servo que ele estimava estava doente e moribundo. Moribundo é alguém que está para morrer. Mas veja que este centurião está preocupado com a vida do seu servo, porque ele amava o servo independente de quem era o servo, mas ele amava o seu servo pela forma que o servo o servia. Isto é reino. Está entendendo? Ele amou o seu servo. O seu servo era alguém que ele tinha vários servos. Que significância tinha aquele servo para ele? A forma como ele servia aquele homem. Fez aquele homem o quê? Estimar muito, amar. O centurião, o que eu acho mais interessante nessa história, que o centurião não colocou a sua posição acima da necessidade do servo. Está entendendo? Acima. Então, a posição do centurião não ficou acima. É assim que Deus nos levanta. Eu fico triste, infelizmente, porque muitas vezes eu vejo pessoas que não entenderam o reino. Porque Deus, muitas vezes, as pessoas almejam uma posição. Aquela posição que você exerce, amém? É para o quê? É para você auxiliar na necessidade do teu próximo, do teu irmão. Como nós todos os irmãos congregamos, daí muitas vezes nós ouvimos aquela mesma frase que se repete: não, eu não posso ficar na porta porque eu sou presbítero, eu tenho que sentar lá em cima porque eu sou presbítero, eu sou evangelista, tá entendendo? A gente está para servir, de formas diferentes, mas a gente está para servir. A nossa posição não é maior que a necessidade dos nossos irmãos, porque a nossa posição só tem sentido pela necessidade do nosso próximo. Está entendendo? Porque eu acho interessante, nessa passagem aqui, é porque, digamos assim, porque a Bíblia diz assim, ó: está alguém doente, enfermo, chame os presbíteros e ele imporá as mãos com óleo e ungirá aquela pessoa. Por quê? Porque a posição dele, aquele serviço que ele exerce, tem uma finalidade: o quê? Abençoar, orar por aquela pessoa que está enferma. Está entendendo? Então o serviço dele, a posição dele é exercida pela necessidade de outros. Está entendendo? Está entendendo? Jesus Cristo veio à Terra como nosso Salvador, por quê? Porque havia necessidade de redenção do mundo, porque sangue de bodes e ovelhas e cordeiros não perdoavam o pecado, apenas cobriam. Mas o que perdoa o pecado do homem é o quê? É o sangue de Jesus Cristo. Então, este homem colocou a posição dele a serviço da necessidade daquele seu servo. Ele usou a posição para interceder pelo servo. Está entendendo? Isso é interessante, por quê? Porque o servo dele estava moribundo, estava morrendo. O que antigamente se fazia quando um servo morria? Compra outro, irmão. Morreu esse servo? Compra outro. Mas se o servo morresse, o centurião podia comprar outro. Você compra outro servo, mas não compra a mesma pessoa. Está entendendo? Por isso que cada pessoa, cada irmão, ele é importante no corpo, no reino de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele poderia comprar outro servo, mas não a mesma pessoa. Não seria o mesmo serviço. Por quê? Porque estimação, que ele muito estimava, amor não se compra. Amor o quê? Se conquista. Amém? Jesus Cristo nos amou, tá entendendo? Esperando que nós da mesma forma o ame. Por quê? Porque amor não é imposto, amor é conquistado. Ou você acha, vamos usar aqui o pastor Osés, estamos aqui na casa dele, ou você acha que ele chegou e disse assim, ó: ah, Silvaninho, eu quero casar com você. Não foi só assim, irmão. Tem que conquistar, tem que levar um bombom, tem que levar uma flor, tem que dar um perfume. Amém? É isso aí, irmão. Amor é conquistado. Você está entendendo? É isso aí. Então, cada irmão, cada pessoa aqui no reino de Deus é importante. Está entendendo? Pode entrar outra pessoa, está entendendo? Mas você faz falta, porque cada um
tem a sua importância, né? Então, nós vemos que nessa história que foi toda à distância, não houve aproximação física de Jesus. A única aproximação que havia era do centurião com seu servo. Tá entendendo? Por quê? Porque, isso aqui é interessante também, porque o centurião não foi a Jesus, porque ele também não podia deixar o seu servo sozinho. Amém? E você não está sozinho. Glória a Deus. Jesus, que nós estamos distantes por esta live fisicamente, mas pelo Espírito de Deus estamos um próximo com o outro, porque Jesus é o mesmo, o Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus estamos unidos, presentes como um corpo na presença do Pai. Amém? Meus irmãos, no versículo de número 3, nós lemos o 2, agora vamos para o 3, olha só. E quando ouviu falar, olha só, né? E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Veja, no versículo 4, diz que esse romano, centurião, construiu a sinagoga. Então, ele, o centurião, conhecia a religião dos judeus. Está entendendo? Mas não conhecia Jesus. Quando ele ouviu falar de Jesus, está entendendo? Por quê? Ele enviou os anciões. Porque como ele era um romano, né, ele não era um judeu. Ele não era digno de entrar na sinagoga, de participar do povo de Deus, embora ele amasse o Deus daquele povo. Está entendendo? Então, o centurião que construiu aquela sinagoga e que não era digno que entrar na sinagoga por ser gentil, ele achava que Jesus seria a mesma coisa. Não receberia porque ele não era digno. Então o que ele faz? Ele vai e pede aos anciões dos judeus, ali da sinagoga, que vão até Jesus interceder por ele. Está entendendo? Então, glória a Deus. Por quê? Porque hoje nós temos ouvido o quê? Nós temos ouvido falar quando a gente convida uma pessoa, né? Ô irmão, vamos lá no culto. Vamos lá na minha igreja. Hoje existe uma competição. Não, vai na minha igreja. Não, vai na minha igreja. Aqui na minha igreja a mão de Deus está aqui na minha igreja. Mas esse irmão aqui, quando ele ouviu falar de Jesus, por quê? Hoje nós estamos tendo uma deficiência. Segunda deficiência. Primeiro, a palavra de Jesus muitas vezes tem se tornado discurso. E outra coisa, as pessoas têm ouvido pouco falar sobre Jesus. Mas quando convidam as pessoas é porque tem o culto da vitória, tem o culto da bênção, tem o culto aqui que você vai multiplicar, você vai enriquecer, tu não tinha nada, agora tu vai ter tudo. Amém? Nós temos tudo, irmãos. Tudo que nós temos não é aquilo que nós conquistamos, não é aquilo que a nossa mão alcança. Tudo que nós temos é aquilo que nós, o quê? Estamos colocando no reino dos céus. Guardando, como disse Jesus lá, onde a traça e a ferrugem não corroem, tá entendendo? É lá, a nossa riqueza está lá, o que nós temos construído está lá, tá entendendo? Depositado lá, onde na eternidade iremos verdadeiramente desfrutar. Então eu acho interessante isso aí. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus. Por quê? Porque ele não se achava digno. Mas olha só, o que ele nos ensina? Ele nos ensina que nós não somos dignos, mas que pela fé, mesmo distantes, alcançamos Jesus através da autoridade da sua palavra. Por quê? Porque ele não era digno. Ele achou que não era digno. Então, mas ele pediu a palavra de Jesus. Tá entendendo? Então, mesmo distante, ele foi alcançado através da autoridade da palavra de Jesus. Quantas pessoas são alcançadas, que nem, por exemplo, nesta live, pela autoridade da palavra de Jesus. Amém? Olha no versículo 4 agora. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Agora, o centurião romano ama a nação de Israel. Ele, sendo centurião de Roma, Roma subjuga Israel. Agora, ele, sendo centurião, ama o povo que o próprio trabalho dele subjuga. Isso, meus irmãos, amor, só o reino pode fazer.
Isso é a mensagem do reino. Amém? Ele amava aquele povo que subjugava. O trabalho dele subjugava, mas ele amava. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque o reino de Deus não existe nacionalidade. Jesus disse perante Pilatos: o meu reino, ele é do céu. João 18, versículo 36. Né? A manifestação do reino. Isso é maravilhoso. Por quê? Primeiro, o centurião ama alguém inferior. Quem? O servo. Segundo, ele ama a nação que o seu trabalho subjuga. Amém? Então, meus irmãos, como a palavra disse ali, nós estávamos lendo aqui em Lucas 6. Isso não pode ser só um discurso. Isso é ensinamento. Para nós que cremos, isso é a palavra de Deus. É o reino. Amai a vossos inimigos e fazei o bem, emprestai. Jesus vai dizer: se alguém te ferir numa face. Isso era o ensinamento de Jesus. Não era apenas simplesmente o quê? Como nós vemos aqui, um discurso. Então veja, interessante, essa é a manifestação do reino. Um homem, né, que ama o seu servo e ama a nação que o seu trabalho subjuga. Né? Então o centurião ama o povo de Deus, a nação. Mas ele ama o Deus do povo e construiu uma sinagoga. Para o quê? Agradar ao Deus desse povo, sem ser digno do amor do povo, de Deus que usufrui daquela sinagoga. Amém? Então, o amor, ele é maravilhoso. Né? E nós vamos ver aqui no versículo de número, no versículo de número 5, no versículo de número 6. Olha o versículo de número 6, que maravilhoso. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Olha só que interessante. No versículo 4, e chegando, ele enviou os judeus, anciões judeus. Os anciões judeus chegando em Jesus disseram bem assim, ó: é digno que lhe conceda isso, porque ele ama a nossa nação e edificou a sinagoga. Mas quando Jesus está vindo com os anciões, ele manda uns amigos, dizendo-me assim: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. Os anciões dizem que ele é digno. Os amigos dele dizem que ele não é digno, e dizem mais: e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. E ele ainda não se achava digno de ir até Jesus. Então os anciões dizem que é digno, os amigos dizem que não é digno, e ele manda dizer que ele nem é digno ainda de ir ter com Jesus. Por quê? Porque os anciões dizem que ele é digno. Porque a religião recompensa conforme nós contribuímos com ela. Eles estavam acostumados com a religião. Tudo que você... Não, ele é digno porque ele nos deu a sinagoga. Mas ele não era digno de entrar na sinagoga porque ele era um gentil. Está entendendo? Então o que acontece? O centurião não usou a sua posição para chegar até Jesus, né? Mas infelizmente, muitas vezes, nós nos acostumamos a servir a Jesus pelas posições que nós podemos alcançar. Mas Jesus quer que a gente receba a sua palavra e verdadeiramente creia, para que a gente venha viver uma vida para servir e alcançar e chegar a lugares ou até mesmo posições, para que nós possamos ter uma vida de serviço e alcançar as pessoas através do serviço desse reino que Jesus colocou em nossas vidas e em nossas mãos. Amém? Então é interessante que ele não era digno. Mas ele era digno para os anciões. Ele não era digno e não se julgou digno de ir até Jesus. Mas ele disse assim no versículo 7. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra. Olha só. Uma palavra. E o meu criado sarará. Olha que interessante isso aqui. Por quê? Porque na sinagoga que o centurião construiu para o povo cultuar, não recebiam a palavra de Jesus. Quantas vezes Jesus foi na sinagoga, no capítulo 6 mesmo aqui Jesus foi, no capítulo 6, e aconteceu também outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E ele cura aquele homem que tem um problema na mão. E aí no versículo 11 diz assim, ó, e ficaram cheios de furor, e uns com os outros
conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Veja que na sinagoga que o centurião romano construiu, a palavra de Jesus era bem-vinda. Mas na casa daquele homem centurião que não se achava digno de ir a Jesus, a palavra de Jesus era bem-vinda. Amém? Nós temos que cuidar muito com isso aí, para o quê? Para a palavra de Jesus ser bem-vinda na nossa vida. Não só no culto, a palavra de Jesus ser bem-vinda, mas ser bem-vinda todos os dias na nossa vida. Amém? E isso é interessante, por quê? Porque isso é graça, isso é reino. Olha só, ele vai dizer assim no versículo 8: porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isso, e ele faz. Veja que interessante, ele tinha poder, amém? Ele tinha poder, mandava nos soldados, mandava nos servos, mas o poder que ele tinha não restaurou a vida do seu servo. Não transformou a vida do seu servo, ele não podia, o poder que ele tinha não podia mudar a situação da vida do seu servo. Está entendendo? Por quê? Porque esse poder de transformar a vida das pessoas, só Jesus tem. Amém? Então, nós vemos que essa autoridade da palavra de Jesus, só a palavra de Jesus tem essa autoridade para transformar a vida das pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. A cura mudou, tá? Mudou como o servo estava. Mas somente a palavra de Jesus pode mudar quem nós somos. A cura, meu irmão, muda só como nós estamos, mas não muda quem nós somos. Por isso que todas as vezes que Jesus curou, pega isso aí. Todas as vezes que Jesus curou, Jesus sempre disse assim, a tua fé te salvou. Jesus nunca disse a tua fé te curou. Sabe por que Jesus nunca disse a tua fé te curou? Porque a cura é um meio pela qual a fé usa o nosso corpo para alcançar a nossa alma. Porque a verdadeira eficácia da fé é o que? Alcançar a nossa alma. Salvar a nossa alma. Está entendendo? Prova isso, irmão Moisés. Te provo. Nós estávamos falando agora mesmo ali sobre os presbíteros, sobre unção. Todas as vezes que Jesus curou, Jesus disse assim, a tua fé te salvou. Porque a cura é a fé usando o nosso corpo para alcançar a nossa alma. E Tiago disse assim, está alguém enfermo entre vós? Chame os presbíteros, e eles orarão e imporão as mãos com óleo. E a oração do justo salvará. O enfermo não curará, salvará. Porque o fim da fé não é só curar o corpo, mas é transformar a alma. Amém? Glória a Deus. Então essa é a finalidade da fé, é a nossa salvação, é a nossa redenção, é a nossa transformação. Eu acho linda essa autoridade aqui, amém? Por quê? Porque a autoridade da palavra de Jesus, né? É isso que eu acho interessante. Ele tinha poder sobre os seus soldados, ele tinha poder sobre muitas coisas, né? Mas somente a autoridade da palavra de Jesus tinha poder para transformar a vida deles. Então, esse centurião, ele não chegou a ir a Jesus. Ele recebeu mesmo longe, em casa. Por quê? Porque a autoridade estava na palavra do mestre. Tem muita gente hoje que está aqui nos ouvindo, mas vai receber na sua casa. Amém? Ô, glória! Olha só que interessante aqui, Ele disse assim, e Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se dele, e voltando, disse à multidão, digo-vos que nem ainda Israel tem achado tanta fé. Interessante que Jesus disse assim, digo que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Por que em Israel? Porque Israel tinha os romanos como inimigo. Quando Jesus diz isso, como o povo deve ter pensado? Como um romano pode ter maior fé que o povo de Deus? Nós, João 6, disseram, nós somos filhos de Abraão. Está entendendo? Mas é por quê? Porque esse homem creu na autoridade. Porque lá na sinagoga onde eles cultuavam, a palavra de Jesus não tinha autoridade. Eles queriam correr Jesus. Mas na casa de um homem que não era digno, a palavra de Jesus tinha autoridade. Você está entendendo? A palavra de Jesus tem que ter autoridade na nossa casa, na nossa vida. Amém? A palavra de Jesus não pode ter autoridade na nossa vida somente no culto.
Você está entendendo? Eu acho lindo. Eu estava ministrando esses dias, ali me convidaram, eu estava estudando sobre Mateus capítulo 8, que fala de que Jesus acalma a tempestade. Você está entendendo? Em Mateus 8, Jesus acalma a tempestade. Eu li as 3 passagens, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o único evangelho que fala 2 vezes discípulos. E entrando ele no barco, seus discípulos entraram com ele, né? E os seus discípulos aproximando despertaram. Olha, tem uma tempestade, estamos perecendo. Por que que o evangelho de Mateus? Porque o evangelho de Mateus apresenta Jesus como o rei do reino. E eles chegam em Jesus, e por isso Mateus usa 2 vezes a palavra discípulos. Qual é a diferença dessa passagem em Mateus? Porque Mateus é a única passagem que Jesus se levanta e primeiro fala com os discípulos. Diz assim, ó, por que temeis, homens de pequena fé? E depois, sabe o que ele fala? Ele diz para a tempestade, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Marcos e Lucas, Jesus primeiro repreende a tempestade e depois fala com os discípulos. Mateus, Jesus se levanta, repreende os discípulos e depois repreende a tempestade. Por que que o evangelho de Mateus é o único que Jesus primeiro repreende os discípulos? Porque aqui fala mais de discípulos, porque a palavra de Jesus, a autoridade dela maior, não é simplesmente o que? Repreender ventos em tempestade da tua vida, mas é te instruir a ter uma vida de fé, a ter uma vida para romper, para que você seja uma nova criatura, seja diferente. A primazia da palavra de Jesus é instruir os seus discípulos, os seus servos. Amém? O interessante é que a passagem é a única passagem que vai falar que o quê? Jesus falando de tamanho de fé. Olha só, e ele diz assim, ó, por que temeis, homens de pequena fé? Em Marcos, Jesus vai dizer assim, ó, aonde está a vossa fé? Não tendes fé ainda? Em Lucas, Jesus vai dizer assim, vocês não tendes fé? Mas em Mateus é o único que ele fala assim, ó, por que temeis, homens de pequena fé? Por quê? Porque Mateus vai dizer que era uma grande tempestade, Jesus levanta, repreende os discípulos, pequena fé, e depois veio o quê? Uma grande bonança. Então nós temos aqui, ó, uma grande tempestade e uma grande bonança. Você está vivendo uma grande tempestade? Quer uma grande bonança? Jesus tem uma palavra para você primeiro, por quê? Pequena fé. Por que Jesus fala de tamanho de fé? Né? Fé que a gente sabe não tem tamanho, mas Jesus fala principalmente em Mateus, pequena fé, porque no evangelho de Mateus é o que mais fala, porque todo discípulo ele tem um probleminha de ego. E o evangelho de Mateus é um dos que mais cita os discípulos com um problema, dizendo, Jesus, quem é maior no reino dos céus? Aí outra hora Jesus pegou eles brigando para ver quem entre eles era o maior. E aí Jesus vem assim, pegou, botou uma criança e disse assim, olha, aquele que for igual a uma criança será o maior no reino dos céus. Sabe por que o evangelho de Mateus é o único que fala de pequena fé? Porque os discípulos tinham um problema de ego de quem era o maior. E a gente tem que saber sempre que entre uma grande tempestade e uma grande bonança, sempre quem será maior será nem a tempestade nem a bonança. Quem será sempre maior na nossa vida é Jesus. Está entendendo? Maior na nossa vida não é nem a grande tempestade, nem a grande bonança. Não é quando tudo está mal, nem quando tudo está bem. É quando o quê? Quando nós oramos firmes para Jesus. Glória a Deus. Outra coisa interessante aqui, nessa passagem aqui, eu estava estudando, nós estamos falando de 2 referências, eu estava estudando João, agora nós vamos para João. Amém? Jesus no Evangelho de João, ele no capítulo 2, ele vai lá e transforma água em vinho, certo? Aí, o capítulo 3, depois do transformar água em vinho, Jesus faz o quê? Entra no templo, expulsa os cambistas, quebra tudo, pega um azorrague, desce a lenha, né? E açoita, ele repreende, chama os fariseus de hipócritas. Jesus ali repreende, exorta. Olha, Jesus ali faz o serviço, a faxina completa. Aí no capítulo 3 de João, de noite após aquilo ali, vai Nicodemos, que é o principal dos fariseus, se encontrar com Jesus. No capítulo 4, Jesus se encontra com uma mulher no poço de Samaria,
que muitos dizem ser uma prostituta, pelo ela ter ido àquela hora do dia buscar água, e por ela ter vários maridos, então tem uma vida promíscua, né? Que Jesus disse, vai e chama. Aí para essa mulher que tem uma vida promíscua, como muitos dizem, Jesus prega para ela e abençoa ela. Eu sou o que fala contigo. Jesus se revelou para ela. Aí nós temos um Jesus que no templo, ele o quê? Chama no azorrague, repreende, exorta, chama de hipócrita, chama de ladrão. E temos um Jesus que uma mulher com uma vida promíscua, ele prega e diz assim, ó, eu sou o que falo contigo. Eu posso fazer da tua vida jorrar água viva. Por que o Jesus do templo é diferente do Jesus do poço? Isso aqui é interessante, ó. Depois nós vamos ver outra passagem de João. Mas por que o Jesus do templo é diferente do Jesus lá do poço? Porque lá no poço todo mundo conhecia a vida daquela mulher. Tanto que ela foi para Samaria e chamou o povo. E o povo olhou para ela e disse assim, ó, agora não é pelo que tu dizes, mas é pelo que a gente viu e ouviu. Por quê? Porque todos duvidavam da palavra dela, porque era uma mulher de vida promíscua. A sua palavra não tinha autoridade. Mas o que acontece? Mas por quê? Porque o pecado dela era público. Tá entendendo? Por isso que Jesus pregou e abençoou. Porque todos conheciam a sua vida. Era promíscua. Era público o pecado. E por que no templo Jesus chamou no azorrague e repreendeu e exortou? Porque o pecado era oculto. Por isso, tá entendendo? Entre uma grande tempestade e uma grande bonança, a gente tem que saber o nosso tamanho. Que grande é ele, quem faz é ele, tá entendendo? Jesus cura um homem no poço, no tanque Jesus cura um homem no tanque de Betesda lá, né? E aí Jesus chega para ele e diz bem assim, olha, havia um homem de 38 anos ali, que estava ali no tanque, vocês sabem. Aí Jesus disse assim, ó, queres ficar curado? Olha, não tenho ninguém que me jogue no tanque. Jesus, ó, pega a tua cama e te levanta e vai. E ele pegou a cama e saiu, entrou no templo pulando e gritando. Aí, tá, os sacerdotes chamam ele, quem foi? Não sei, só sei que ele me curou. Depois do interrogatório que deram no homem, Jesus, quem encontra ele? Agora nós temos uma diferença de Jesus. Jesus do tanque e o Jesus do templo. Aí Jesus encontra ele dentro do templo de novo. Aí qual é a mensagem de Jesus para o homem? Aí Jesus vem assim. Jesus encontra ele no tanque. Diz assim, ó, não, te levanta, vai, pega a tua cama e anda. Jesus no templo diz assim, bem assim, Jesus se encontra com ele, né? Nós vamos até em João aqui, nós estávamos aqui do lado, é João 8, né? E Jesus, é o 8, aqui ó, é o 5, me perdoe, é o 5. Aí Jesus, depois... No versículo 14, depois encontrou-o no templo. Agora Jesus, no tanque, cura e manda ele embora, com a cama dele. Agora Jesus encontra ele no templo. Qual é a palavra de Jesus? Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Veja, a palavra do tanque é, seja curado. Tu tá abençoado, vai para casa, querido. Aí quando ele chega no templo, tu já está são agora, tu já tá curadinho, já recebeu, então tu não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Agora eu te faço uma pergunta para você que anda, você não tem imaginação disso aí. Existe coisa pior do que ficar 38 anos sem poder andar? Porque a princípio ele era paralítico. Né? Nós vendo aqui a passagem, ele não podia andar. Existe algo pior, meu amado irmão, do que ficar 38 anos sem andar? Existe o quê? O pecado. Porque o pecado faz a gente o quê? Viver coisas muito mais pior do que o quê? Do que ficar simplesmente 38 anos sem andar. Amém? Então, existe algo pior do que você está passando, você que perdeu alguém nessa pandemia, você que está com dificuldade financeira, como todos nós estamos, você que está aí na luta, né, para criar os filhos, para pagar as contas. Todos nós temos luta, mas existe algo pior. Vai, não peques mais. O pecado é a pior coisa que existe, irmão.
Porque o pecado é uma coisa que não nos derruba somente aqui, não nos humilha somente aqui, mas nos humilha para uma eternidade. Então o Jesus do tanque aqui é o diferente do Jesus, o quê? De dentro do templo, meu querido. A palavra foi diferente, vai e não peques mais. Você está entendendo? Então a palavra do tanque foi bênção, mas depois que você recebeu, porque a cura mudou ele por fora. Agora a palavra de dentro do templo vai mudar ele por dentro. Ó, para nós ficar nessa pegada de 2. Êxodo 30, tá? Moisés sobe para receber a lei. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu não achar. O bezerro de ouro, né? E... achei. Glória, Deus é fiel. É que a Bíblia não é a mesma que eu uso. Então, Moisés subiu para falar com Deus, 40 dias e 40 noites, tá? O povo fez um bezerro, certo? Certo. O povo fez um bezerro. Moisés desce, se enfurece, quebra as tábuas, e aí Moisés vai interceder pelo povo. Aí versículo 30 de Êxodo 32. Anote na tua Bíblia. Por isso que é importante meditar, porque a Bíblia, o texto, ele vai falar com a gente. O texto vai falar, o próprio texto, ele vai falar conosco. Depois nós vamos ler Marcos lá e vamos terminar. E diz assim, ó, versículo 30. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, ó. Moisés disse a quem? Ao povo. Então diz aqui, ó, ao povo. Vós pecastes grande pecado. Ó, tamanho de novo. Pequena fé, agora pecado grande. Grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Porventura farei propiciação ao vosso pecado. Aí, versículo 31. Assim tornou Moisés ao Senhor. Com quem que o Moisés está falando agora? O Senhor. Letra maiúscula aqui. E disse, ora, este povo pecou pecado grande. Ó, veja que agora não é grande pecado. É o quê? Pecado grande. Moisés, no versículo 30, fala ao povo que, olha, povo, vocês pecaram grande pecado, porque o ser humano, ele é acostumado ao quê? A olhar por quantidade, pelo tamanho, né? O que chama a atenção nossa é números, é quantidade, é tamanho, está entendendo? Por que Jesus disse assim, ó? Paulo disse assim lá em, acho que é 1 Coríntios capítulo 3, está entendendo? Que as obras ali, né, serão pesadas naquele dia, né? Então busque, uns vão ser pedras preciosas, ouros, pedras preciosas, né? E as obras serão semelhantes a ouros, prata, pedra preciosa. E outras obras serão semelhantes a palha, feno, madeira, se eu não me engano, né? Paulo faz uma alusão ali aos dons, né? Tá entendendo? Por que Paulo faz essa diferença de dons? Quando passa pelo fogo, o fogo ali queima a palha, o feno e a madeira, né? Mas as outras obras ele não queima, né? Por que Paulo faz essa alusão? Porque qual a diferença de 1 quilo de ouro e de 1 quilo de palha? Nenhuma, os dois têm 1 quilo. A diferença de 1 quilo de palha e de achou, Ludi? Depois nós podemos ler. A diferença de 1 quilo de ouro e de 1 quilo de palha não é a quantidade, é o quê? O volume. Porque 1 quilo de ouro vai dar, vamos dizer, essa capinha de celular. Mas 1 quilo de palha vai dar um saco enorme desse tamanho, tá entendendo? Mas quando chegar o fogo para provar as obras, vai queimar tudo. O que Paulo está dizendo ali? O que Jesus está dizendo através de Paulo? Que Jesus não se impressiona com volume, meu querido. Que Jesus não se preocupa, não se emociona com quantidade. Mas Jesus sim está buscando valor, porque 1 quilo de palha e 1 quilo de ouro pode ter o mesmo peso, mas não tem o mesmo valor. Você não paga por 1 quilo de palha o que você paga por 1 quilo de ouro. Até porque, para achar palha, você vai o quê? Num campo é menos esforço. Agora vai atrás de ouro, vai cavar no escuro, vai cavar onde ninguém vê. Vai lá sofrer, quebrando, batendo em rocha dura. Mas para você conjuntar 1 quilo de palha,
Mas para você achar 1 quilo de ouro, é esforço, é suor, é arriscar sua vida indo em buracos lá embaixo da terra. Então é isso que Jesus fala. Então por quê? Porque o ser humano, ele é muito dado à quantidade, a olhar volume. E aí quando Moisés fala com o povo, ele diz assim, ó, olha, vós pecaste grande pecado. Aí o povo, meu Deus, grande pecado, porque o homem está acostumado. Aí quando Moisés chega diante de Deus, ele diz, meu Senhor, o povo pecou pecado grande. Por que Moisés inverteu as palavras? Por isso que a Bíblia é fantástica, irmão. O texto fala contigo. Você lê a Bíblia, por isso que é a palavra de Deus, porque o texto fala contigo. Por que Moisés inverteu e disse para Deus pecado grande? Porque Deus não vê pecado por tamanho, por quantidade. Esse pecado é maior que esse. Tá entendendo? Do 11 em diante. 1 Coríntios 3, do 11 em diante. Por que Moisés fala para Deus pecado grande? Porque Deus não vê tamanho de pecado. Para Deus nenhum pecado é maior que o outro. Mas o que Deus sabe antes de nós pecarmos? Deus sabe que nenhum pecado é maior, mas Deus sabe que existem consequências de tamanhos diferentes. Se você mentir é pecado, é uma consequência. Mas se você matar alguém, é pecado, é outra consequência. Deus conhece o tamanho da consequência do pecado. Por isso Jesus disse para aquele homem, vai e não peques mais. Amém? Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui em Marcos, então, né? Não poderia ficarmos aqui, mas eu quero não ser cansativo. Irmãos, o texto fala contigo. Deixa o texto falar contigo, irmãos. Deixa a Bíblia falar contigo. Estão transformando a palavra em simplesmente o quê? Como um discurso, como está em Lucas. Não, ela é a palavra viva, ela fala com a gente. Nós vamos ver em Marcos aqui a mesma passagem do barquinho. Oh, glória a Deus. Amém? Olha só, eu encerro aqui. Jesus quer falar contigo, amém? Olha só, e naquele dia, versículo 35 de Marcos 4, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para a outra margem. Isso aqui é Jesus falando, querido. Passemos para a outra margem, ok? Então vamos lá, o texto fala, o texto flui. Quem escreveu Marcos? Ora, Marcos, né? Mas olha só, Marcos escreveu, segundo a história, porque Pedro era apóstolo de Jesus, presenciou tudo, então Marcos escreveu daquilo que Pedro testemunhou-lhe. Então Pedro ia lhe testemunhando o que havia acontecido, o que ele havia presenciado, e Marcos ia escrevendo. E quando nós chegamos aqui, nos discípulos atravessando o mar, Marcos é diferente. Por quê? Porque Pedro estava presente também, mas Pedro era o quê? Pescador. Pedro era pescador. Então ele vai dizer umas dicas diferentes. Ele disse, e naquele dia, que dia? A Bíblia disse naquele dia. Qual dia, irmão Moisés? O dia que eles entraram no barco com Jesus. Jesus disse, passemos para outra margem. E eles entraram no barco com Jesus. Então que dia era aquele? Aquele dia que eles entraram no barco com Jesus. Tá entendendo? Então tem gente esperando o dia. Irmão, Jesus, o dia é hoje, meu querido. Tem gente que disse, mas ontem e se amanhã, Jesus? Não, o negócio com Jesus é hoje, meu querido. Tá entendendo? É hoje. Tem gente esperando, tem gente que tá ouvindo aí, mas ontem estava difícil, que amanhã. Irmãos, o negócio com Jesus é hoje. Naquele dia, que dia? O dia que você entrou no barco com ele. Esse é o dia que Jesus conta. Sendo já tarde. Por que sendo já tarde? Porque Pedro era pescador. Pedro sabia o quê? O dia já está tarde. Não é uma boa hora para atravessar o mar. Você está entendendo? Que Pedro era pescador. Então tem uns detalhes. Naquele dia, sendo já tarde. Por quê? Porque não era uma hora boa. Mas com Jesus não tem hora, meu querido. Com Jesus toda hora é hora. Está entendendo? Com Jesus você está doente e você prega para os outros ser curado. Tá entendendo? Com Jesus não tem hora. Toda hora é hora, meu querido. Tá entendendo? Tem gente esperando a hora. Mas agora que tá difícil e não sei o que. E aí você prega e as pessoas são abençoadas. Por quê? Porque com Jesus não tem hora. Toda hora é hora. Disse-lhes. Jesus disse para eles. Se Jesus disse, eles ouviram. Aí Jesus disse assim, passemos para a outra margem. Essa foi a palavra de Jesus. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você neste dia. Tá entendendo?
nesta hora, eu quero dizer nesse dia que toda hora, todo dia, é hora de o quê? De nós ouvirmos a palavra de Jesus. Disse-lhes, passemos para a margem, mas ouvir e nós executarmos. Amém? Então aqui o que o texto está dizendo, que naquele dia, sendo já tarde, não era uma boa hora, mas com Jesus toda hora, disse-lhes, eles ouviram a palavra e fizeram. Então nesse dia, nessa noite, a hora já é tarde, amém? Você de repente tem outras preocupações, tem outros afazeres, mas essa é a hora que você está ouvindo essa mensagem, para você executar o que Jesus está pedindo de você, amém? Glória a Deus. Quero deixar essa palavra para vocês, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, glória a Deus. E eu estou agora meditando em 1 Coríntios 11 sobre a ceia do Senhor, amém? E tem um texto maravilhoso na ceia que diz, não é aqui, né? Que diz bem assim, ó, porque, aqui, portanto, qualquer que comer este pão, vamos fazer um contraponto de novo, ou beber o cálice do Senhor, é do Senhor, viu? Do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor de novo. Então nós temos no versículo 27 do capítulo 11, duas vezes do Senhor. O que é do Senhor na ceia do Senhor? Tá entendendo? Portanto, qualquer comer este pão e beber o cálice, nós temos então o pão e o cálice do Senhor, né? Será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então nós temos aqui pão e cálice. Isso é a ceia do Senhor. E nós temos o corpo e o sangue. Isso é o Senhor da ceia. O que Jesus está falando aqui para nós? Porque o indignamente, todos nós somos indignos. Mas o que é indignamente? É antes de você participar da ceia do Senhor, não ir primeiro ao Senhor da ceia. Você está entendendo por quê? Porque pão e cálice é a ceia do Senhor, mas corpo e sangue é o Senhor da ceia, porque Ele deu a vida por ti, tá entendendo? Então Jesus nessa noite está te trazendo, porque Ele mandou você, hoje é dia, esse dia, nesta hora você está ouvindo essa palavra para entrar no barco, porque Jesus tem uma palavra de direção para a tua vida. E qual é? É que antes de nós fazermos alguma coisa, sermos participantes de alguma coisa aqui, temos que primeiro ir a Ele lá, que é o Senhor de tudo, o Senhor da ceia. Amém? Quer participar da ceia do Senhor? Vá primeiro ao Senhor da ceia. Amém? O importante... O que Paulo está dizendo? Que o importante de nós participarmos da ceia do Senhor não é participarmos porque nós somos indignos, mas não é para nós participarmos indignamente, porque antes de nós participarmos da ceia do Senhor, temos que participarmos com o Senhor da ceia. Glória a Deus. Eu deixo essa palavra para você nessa noite, nesse contraponto aí. Meu Jesus, no dia agora, veio vários versículos aqui, mas olha lá, já foi tarde lá. Os irmãos têm que dormir aqui, né? Eu gosto muito de estar aqui na casa dos irmãos aqui. Eu tenho grandes recordações aqui que essa palavra pode tocar o teu coração. Amém, meu querido? Posso fazer uma oração, Lúcio? Pode. Eu quero fazer uma oração aqui, agradecer a minha esposa que ficou lá em casa, lá, né? Ela com as minhas filhas amadas. Obrigado, minha esposa amada, minha querida. E Deus é poderoso na sua vida, amém? Porque ela me ajuda muito, me auxilia, e ela está sempre me incentivando. E graças a Deus, lá, nossas filhas, ela está lá cuidando da nossa filha. Então eu quero dizer que te amo, tá bem, minha esposa? Antes de vir para cá, eu passei na casa do meu paizinho, da minha mãezinha. Ele fez um feijão para mim. Eu já trouxe um feijão feito pelo meu pai novinho no fogão a lenha. E a minha mãe me deu um pedaço de pão novinho que ela fez. Então, pai e mãe é uma bênção, né? Nós estamos falando ali de pão e vinho, mas hoje eu tinha feijão e pão ali, passei na mão dos meus paizinhos, amém? Então é isso que Deus quer ser na tua vida, um pai para te cuidar de você nos mínimos detalhes, amém? E eu quero louvar a Deus pelos irmãos, pelos convites, por todos vocês que estão aí ouvindo, que vão levar e vão ouvir depois essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, tá bem, meu querido? Eu te amo em Cristo Jesus, eu quero orar pela tua vida, amém?
Eu creio que de repente você não viu hoje nesse dia aqui que nós estamos fazendo ao vivo, mas você está vendo depois. Mas eu quero te dizer que Jesus Cristo te ama e nós vamos orar aqui e nós vamos crer. E Jesus tem o melhor para você, assim como o centurião não foi até Jesus, né, mas ficou em casa cuidando do seu servo e ele recebeu a palavra. Nós vamos orar aqui a Jesus, nós não estamos aí onde você está, mas Jesus pela sua palavra vai alcançar você. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, por esta palavra eu chego na tua presença, te pedindo pela vida de cada irmão que está assistindo esta live, que fez o seu pedido de oração. Nós queremos pedir, Senhor amado, sobre a casa aqui da irmã Silvana, do irmão Oséias, do Lude, sobre este lar, que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer a fé deles, Pai. Cada dia mais e mais, ombreando esta obra que eles têm feito, Senhor amado, que o Senhor amado venha fortalecer os seus passos, fortalecer a fé deles, revestir de poder e autoridade através da sua palavra. Que o Senhor venha abençoar todos os irmãos que estão, Senhor amado, visualizando esta live, Senhor, estão recebendo esta palavra em nome de Jesus, Pai. Venha fortalecer a nossa fé, venha nos revestir, venha transformar o nosso ser, venha, Senhor amado, em nome de Jesus, trabalhar no nosso íntimo, transformar a nossa vida, direcionar o barco da nossa vida, mesmo em tempestade, mas a sua palavra nos levará para a grande bonança, porque a tua palavra tem poder, em o nome de Jesus Cristo. Pai, eu te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Obrigado, meus amados irmãos, um grande abraço aos irmãos da Duque aí, em nome de Jesus. Quero uma hora fazer uma visita para vocês aí, né? Aê, Julianão, o irmão João Saul, meu amado querido lá, o irmão não é Getulinho, me lembrei do saudoso Getulinho, mas o irmão Borges lá, o Antoninho Borges, te amo, tá, meu velho? Tá? Todos vocês aí da congregação, as irmãs aí, me esqueci da nome das irmãs, mas que Deus abençoe as irmãs Daiane, todas aí as irmãs, sabe que moram no nosso coração. Um abraço também para os meus amados irmãos ali da congregação, Adilson, que nós estávamos ali agora orando ali, diácono Adilson, te amo, tá? E todos os amados irmãos aí, tá? Deus abençoe, uma boa noite para vocês. Estamos encerrando a nossa live. Deus abençoe o irmão Moisés, a família dele, santo nome de Jesus. Vamos dar os anúncios. Nós temos culto todas terças e quintas e sábado na rua Oswaldo Pome, 131, no bairro Boa Vista, São Leopoldo, começando às 20 horas o nosso culto ali. Então, nas terças e quinta temos no círculo de oração, na quinta-feira a oração e no sábado o culto público. Você que mora perto desses endereços, compareça ali para adorar a Deus juntamente conosco. Temos culto também nas quartas, sábado e domingo, na Avenida das Américas 281, em São Leopoldo, no bairro Coabiduque, ou quando você colocar no seu mapa, no seu GPS, e aparecer Duque de Caxias, também é ali, tá bom? Deus abençoe. Nas quarta-feiras, culto do Círculo de Oração, sábado e domingo, cultos públicos. Deus abençoe vocês, uma ótima semana no nome do Senhor Jesus.